tá bom? Aqui de novo. Então, tá bom. Bom dia pra todos. Nós mães, né, sabemos bem que é a nossa rotina, mas enfim, gratificante. Então, vamos agradecer por estarmos aqui, solicitando que a espiritualidade maior, que sempre está conosco, possa estar sustentando a Ju na sua ambiência, na sua mente, no seu raciocínio, e que nós possamos estar aptos a receber convictos na mesma sintonia, na mesma vibração, para que possamos receber, trocar o conhecimento, interiorizá-lo, para que possamos dividir com todos aqueles no nosso dia a dia, com o nosso próximo, com a nossa família, enfim, que possamos realmente fazer valer tudo aquilo que aprendemos, que não fique só na teoria, que todos aqueles que possam ir chegando à sala possam ir recebendo e percebendo toda essa harmonização e essa ambiência de trabalho e de aconchego. Que tenhamos então um excelente estudo nessa manhã. Que assim seja. Beijo grande, vamos tudo para nós. Juliana, passando muito. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, nós mães e também os papais, né? Que abençoe também os papais. Nós precisamos de papais equilibrados, de maridos tranquilos também. Então, bom dia, Sil. 21 de janeiro de 2015, continuando o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, do segundo capítulo, Como se Tragem os Espíritos. E nós vamos continuar a leitura para que depois possamos desenvolver o assunto. Lembrando a vocês que a Dona Ivone, nesse capítulo, ela vem tratando sobre o seu comportamento com os espíritos, como ela tratavam eles a nível de terapia mesmo, né? Porque ela lidava com eles assim muito intimamente. Ela era uma médium vidente, então ela tinha um tratamento assim personalizado para cada um. Então, ela tratava de estudar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo com eles. O capítulo de preferência, ela dá preferência ao capítulo 5 e ao capítulo 6, em voz alta. No caso dela, ela dizia da renúncia que ela tinha da sua vida pessoal, e nela sobrava tempo para se dedicar a esse trabalho. Bom dia, Eugênia, bem-vinda. Então, eu vou continuar a leitura aqui e ela vai contar um caso, e quando for contar esse caso, nós vamos entrar num tema interessante, que são as aparições, certo? Então, vamos lá. Certa vez, o espírito de um jovem... que aparentava 18 ou 20 anos de idade, apresentou-se à nossa visão, todo envolvido de ataduras de gaze, da cabeça aos joelhos, braços, mão, rosto. Chorava e um cheiro forte de iodoforme anunciou a sua presença. Esse pedacinho aqui, para poder relembrar vocês, foi o que a gente tinha feito a semana passada, e ela, com essa aparição, lidou diretamente com esse rapaz, que aí ela conta que muitos, por sinal, leem por cima dos ombros dela. Alguns até consertam, ajustam os óculos no rosto, os óculos que usavam quando encarnados. Por que ela conta esses detalhes? As ataduras, os óculos, que mais que ela fala, né? A postura da cabeça, porque ela quer dizer que os espíritos continuam com as suas mesmas características quando desencarnados, por sinal os mesmos gostos. E aqui na nossa leitura, continuando aqui. Há cerca de um ano, pela madrugada, estando nós ainda desperta, apresentou-se à nossa visão um espírito cujo decesso carnal se teria dado entre os seus 38 ou 40 anos de idade. Trajava-se pobremente, com um terno azul marinho já usado, camisa branca também bastante usada, gravata preta, atada com certo desleixo, esquálido e abatido, infinitamente triste, mas já resignado à própria condição. Colocou a mão sobre a nossa
num gesto fraterno e disse. Então, a Dona Ivone teve um contato com esse espírito antes de dormir, então ela estava acordada, não estava no momento de desdobramento, tá? Foi uma aparição, de fato, não foi em sonho. E aí começa o diálogo com ele. Você vê que ela descreve, vocês percebem que ela descreve a roupa? É um terno azul marinho, ela descreve até os detalhes, que a roupa é usada, é surrada. A gravata mal colocada, com desleixo, um espírito muito triste, muito abatido. Ela percebe todos os detalhes do espírito, o espírito apareceu para ela de fato, ela estava acordada. Venho agradecer-lhe os votos feitos, disse o espírito para ela, né? Em minha intenção, a bondade de Deus. Suas preces me auxiliaram tanto que até minha família, que deixei na terra, foi beneficiada. Chamo-me Joaquim. O meu nome está no registro do seu caderno de apontamentos. Constatamos, então, que esse visitante fora suicida. E materializado, podemos observar que havia terra em sua indumentária, isto é, impressões da porção de terra em que fora sepultado. Assim como sua mente permanecia afeita ao vestuário que habitualmente usava quando vivo, e com o qual fora também para a sepultura. Como efetivamente possuímos um caderno onde registramos nomes de suicidas e pessoas falecidas em geral, conhecidos ou colhidos dos noticiários dos jornais, procuramos verificar se realmente existia nos ditos apontamentos aquele singelo nome. E encontramos, de fato, entre os suicidas, um Joaquim Pires. Tratava-se, portanto, de um dos destacados dos noticiários dos jornais, recomendado para as preces e as leituras diárias. E estamos certa de que será um bom amigo, cuja afeição nos acompanhará pelo futuro afora. Olha que gracinha. Eu, a semana passada, falava com vocês... Não tem som, gente, por favor. Se tiver som, ajudem, dá indicação para Carla, por favor, aí no texto. Eu falava com vocês, interessantemente, sobre o nosso comportamento de não conseguirmos ser exatamente igual a Dona Ivone. Porque, sem que eu enumere as dificuldades que ela teve na sua encarnação, nessa última encarnação, como Ivone Pereira do Amaral Pereira, mas ela teve uma liberdade de estar mais em contato com os espíritos do que a vida cotidiana que nos traz o estresse. Então, para quem lida com trabalho fora, com filhos, com netos, muda a circunstância. Mas não é por causa disso que nós vamos nos afastar de uma vida saudável em relação ao comportamento com a espiritualidade. Então, alguns costumes dela, e é nisso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos, quando falam dos mundos de regeneração, diz o seguinte, que lá também tem hierarquia social, pasmem, mas tudo ganhado com o suor, com o trabalho, com a intelectualidade, mas que não faltava o necessário para ninguém. E não existia aquele sentimento horrível da inveja, do ciúme da pessoa possuir mais do que o que possuía de menos. Mas existia uma ambição saudável, uma boa ambição. Não é curioso dizer isso? Uma ambição ser boa, Juliana? O que é isso? Sim, porque é um estímulo para a pessoa se melhorar. E qual era a ambição? A ambição é que a hierarquia ali era toda moral. Então, a ambição é um dia ser como fulano e beltrano. Qual é a nossa ambição hoje no movimento espírita, ou de um espírita? Normalmente copiar as pessoas, não é, no qual nós convivemos. Nós queremos um dia ser como Jesus e nós
Vamos ser, né, Zaninha? Mas fica mais fácil nós conhecermos pessoas do dia a dia, pessoas que foram encarnadas conosco, exemplos mais palpáveis, pessoas que estão ainda encaminhadas conosco e que nos deram exemplo, não é? Então, quem quer ser como o Chico, e aí observa os gestos do Chico de humildade, o seu comportamento e tenta copiar. Esse não é um modo saudável de imitação? Então, nós podemos copiar as pessoas, como diz as crianças aqui, copiou, né? Nós podemos copiar as pessoas naquilo que elas faziam de melhor. E se alguém perguntar, Juliana, e o que elas faziam de ruim? Né? Será que elas não faziam? Será que elas não tinham dificuldades? Claro que tinham. Todos nós temos, né? Alguns muito menos. Então, o que é que eles têm de ruim? A nós que importa. Saber algumas dificuldades serve às vezes para a gente comparar e sentir a pessoa humana também. Quem é que não ouve uma história, fulano é humano, e diz assim, poxa, fulano também era humano. Não é uma coisa surreal. Então a gente já não santifica o personagem. Não santifica. Quando a gente santifica, a gente cria uma distância com as pessoas, ao ponto de dizer, fulano ali, não dá para alcançá-lo, então eu não dá. Então não vou ser como ele. Quando a gente humaniza as pessoas de bem, no qual nós queremos nos espelhar, o que é que acontece? A gente sente mais gás, mais vontade de copiar, né? Então nós podemos copiar coisas, situações que faziam esses espíritos encarnados para o nosso dia a dia. E onde é que eu quero chegar? Essa postura da Dona Ivone de ter um caderninho de prece, não é legal? Nós podemos fazer isso, sim. Uma determinada amiga que frequentava conosco há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, dizia assim para nós que era complicado rezar para outras pessoas porque a gente não consegue equilibrar as nossas energias. E imagine rezando por quem tem problema, né? Espíritos com dores, suicidas, sofredores, etc. Porque nós atrairíamos esses espíritos para nós. Existe esse tipo de pensamento em algumas vertentes espíritas. Mas é toda desprovida de sentido. Porque você tendo a possibilidade de dar seu pensamento de amor, você já pensou você não poder dar? Porque você se prejudicaria? Aí é uma contrariedade da palavra do Cristo. Nós damos amor e pela lei da afinidade e pela lei natural de Deus, lei do retorno, nós vamos ter o que em troca? Ora, se eu predisponho do meu tempo para orar por pessoas, até por pessoas desconhecidas, eu vou ter o retorno ruim? Tem sentido? Não tem sentido. Nós vamos ter o retorno bom. Juliana, mas só que muitas vezes quando nós nos envolvemos com os problemas dos outros, acontece de nos envolvermos também com os espíritos perseguidores das pessoas. Isso é verdade. Mas tudo vai depender da nossa sintonia, do nosso propósito do bem, não é? A gente vai entrar em sintonia com quem? Então, as pessoas nos quais a espiritualidade superior permite entrar em contato conosco também é para nos testar, também para nos fazer crescer. Tudo é experiência. Não é? E a Zaninha colocou ali para nós. Rezar pelos outros, as energias positivas saem e ficam em nós. Não é? Não teria sentido, né, pequena pupila, você ter a intenção de dar amor e receber ódio. Seria, sim, uma contradição da bondade de Deus. A Dona Ivone tinha esse comportamento. Ela tinha o seu caderninho e colocava o nome das pessoas ali. É muito saudável ter. Por quê? Porque você assim, mas não precisa eu ter o caderno. Por quê? Era legal ter o caderno, porque o caderno, sendo uma coisa material, e nós estamos vivendo no mundo material e tendo a nossa memória limitações do cérebro, nós escrevendo, quando nós escrevemos uma coisa, nós fixamos no córtex. Então, se vocês estão estudando, escreve.
Ah, mas escreve, gostando, não gostando, sai escrevendo notinhas, é importante. Então o caderninho é bom, porque você tem o material ali, você não vai esquecer. Então você ouviu no noticiário, crime tal, fulano tal, aconteceu isso, escreve. E quando você tiver os seus momentos de prece, vamos abrir o caderno e vamos orar pelas pessoas. Esse caso da Dona Ivone é uma demonstração de uma fraternidade assim imensa. Porque esse senhor Joaquim, e ela diz que é um amigo que, olha só, e estamos certas de que será um bom amigo cuja afeição nos acompanhará pelo futuro afora. São amigos que nós conquistamos. Se nós lembramos da parábola do Cristo, sobre o mordomo lá, né? Vai lá e ganha amigos. O mordomo, e aquela parábola é interessantíssima, porque aquele mordomo usou de uma malandragem tão profunda, se a gente usar assim, entre aspas, malandragem, porque ele conseguiu fazer amizade. Então ele pôde construir amigos. Quando nós construímos amigos, e nós vamos lá, e esses amigos também são os espirituais, malandragem inteligente, né, Zaninha? Quando nós construímos esses amigos encarnados e desencarnados, nós vamos ter pessoas que intervêm por nós. Quem é que lembra daquele caso do nosso lar? Eu vou dar uma bala vibratória para vocês, assim, com muita energia. Quem lembra daquele caso daquela senhora que ficava lá como é que chamava ali aquele lugar ali? Das Águas, Paraíso das Águas, não. Como era? Diana é capaz de lembrar. Não, Campo das Águas. Sim, não é a paciente do André, não. Aquela que está associada a essa história aqui. Aquela do Campo das Águas, ela não trabalhava com ninguém. A história dessa moça era a seguinte. Vou contar aqui porque a gente grava, então quem estiver escutando esse estudo vai ouvir, tá? Então, a história dessa senhora, ela não queria trabalhar. Ela está lá no mundo espiritual e nós temos que trabalhar. Ir para o paraíso ficar sem fazer nada é uma ilusão. Então, essa senhora arrumaram emprego para ela num lugar. Num instituto lá, ela não se deu bem. Aí ela achava que o pessoal perseguia ela, não sei o que, saiu, foi para outro, transferido para o outro, do mesmo jeito. Ninguém entendia ela, todo mundo perseguia ela, e ela saía. Aí foi para outro, saiu rodando. Ninguém era bom para ela. Todo mundo tinha alguma coisa contra ela. O que foi que ela fez? Ela tirou férias. Foi para uma férias de muito tempo, no Campo das Águas. Que era um campo maravilhoso, né? Olha que delícia. Tem muita gente que ia gostar de ficar batendo palma e assoviando lá no Campo das Águas do nosso lar, né? Já para ficar no Campo das Águas do nosso lar, já tem que ter um certo merecimento, né não? Bom dia, Hugo Boss. Já tem que ter um certo merecimento. Bater palma e assoviar no Campo das Águas do nosso lar não é assim tão mal, né? Mas só que aconteceu um detalhe importante. Os filhos, a família que ela deixou na Terra, precisava de intervenção. Ela precisava interceder pelos filhos. Como ela morava no nosso lar, e vocês sabem, o nosso lar tinha suas regras. Lá não é a casa de mãe Joana que você entra e sai e faz o que quer. Tem uma determinada regra para poder ajudar, para pedir ajuda, etc. Aí ela vai para o ministro Clarencio pedir ajuda. Ela está do lado do André Luiz. O ministro Clarencio fazia consulta em dois, né? Aí tá o André Luiz lá ouvindo o primeiro caso. Ficou com a cara no chão, André Luiz, já com a primeira lição. Que quando ela pediu ajuda para intervir pela família e tudo, a última consulta. Aí ele disse, mas minha irmã, aconteceu isso e isso, e disse tudo aquilo, né, que aconteceu com ela. Aí ela começou a se lamentar. Sim, mas é por causa disso. Ele falou, não. Aí corta ela e diz, olhe bem, você não construiu amigos aqui. Como é que você vai pedir ajuda para intervir lá? Ou seja, se ela quisesse ajudar a família, ela tem que se virar sozinha. A gente sozinho dá conta? Não, né? Na verdade, não é que Deus negaria ajuda a ela. É que Jesus não disse vai
ganhar amigos, só que ela precisava de uma lição, não precisava? Um dia menos dia, ela ia ter que aprender. Aí ele disse para ela que ela voltasse ao serviço e agora saber se conquistar os amigos, para depois pedir ajuda a eles. Você já pensou, todos os lugares que ela trabalhou, ela falou mal de todo mundo, aí depois ela ia com a cara mais lisa, dizer, ô fulano, me ajude. Vocês acham que ia dar certo? Eu tô lá quebrando o maior pau com a Cal e falo mal da Cláudia e falo mal dela e meto a língua nela, mal assim fraterno, né? Lógico, nada que possa destruir, mas e fico naquela lamentela, não dá para trabalhar com Cláudia. Cláudia é pouco profissional. E falo de Cláudia. E não me dou com a Maria, e não me dou com a Zaninha, e não me dou com a Mara, e não me dou com a Diana, e não me dou com ninguém. Daqui a pouco eu vou precisar de uma ajuda de Cláudia. Aí Cláudia vai ter o coração assim tão aberto para me ajudar, mas não que Cláudia não queira. É porque as energias não batem. É uma conquista. O Evangelho não diz amai seus inimigos? Alguns vão de dizer, mas aí é de lembrar também que lá tá dizendo bem assim, ó, se entende que amar os inimigos não é pegar o inimigo, botar no braço, sentir pelo meu mesmo inimigo o carinho que se sente pelo amigo, porque se sabe que de um inimigo não se pode esperar, não é bem assim? Que ele pode trair a qualquer momento, não é assim? Que tá o Evangelho nos ensinando? Então não era que Cláudia chegava lá e me negaria ajuda. Ela não me negaria ajuda, mas só que ia ficar meio esquisito. Cláudia não ia ter intimidade comigo, não se deu tanto bem, eu fui chata, aí ela intervir pela vida íntima dos meus filhos. Olha que complicado. Então essa foi uma das primeiras lições do Angariai Amigos, direta assim, dentro daquele nosso lar, logo de início, quando o André Luiz se predispõe ao serviço. Aí depois o André Luiz já se consultou, viu, Zaninha? Todo transformadinho. Todo quieto, cabisbaixo, murcho, queria pedir emprego de médico, já desistiu, já se colocou logo ali para fazer qualquer coisa estivesse à disposição. Então, a Dona Ivone fazia um trabalho lindo, não fazia? Com a precezinha dela lá no seu caderninho. E ela não ia ter amigo por toda a vida? Então, qual o intuito dessa conversa? É dizer que nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos ter nossos caderninhos. Nós podemos escrever os nomes das pessoas nas quais a gente quer orar por elas. Até com qual a gente tem dificuldade também, porque escrito fica melhor. Você já pensou? Você abriu o seu caderno de leitura, ou de prece, viu? Né, Maria? Repara, você está lendo lá seu livro de prece, e você escreveu o nome do ex-marido, da ex-sogra e do ex-sogro, aquele pessoal lá que pesa no seu fígado. Aí tá lá escrito os nomes deles, certo? Tá escrito. Aí, o que você faz? Não vai rezar por eles? Está escrito? Finge que vai enganar Deus? Finge que não viu? Fecha o olho e vai ler a página das... Não dá, né? Não dá, tá ali no meio de oração, aí você vai se sentir obrigado, entre aspas, né? Por um comportamento adequado, moral. Você vai se sentir ali em obrigação moral de orar também. Então você também vai orar por eles. Então funciona. Escrito no caderno funciona porque você não tem como você dizer, eu vou orar primeiro pro meu amigo, depois eu penso neles. Escrito, você tem que passar o olho ali e tem que ler. Então a Dona Ivone continua. Até o momento presente, os espíritos mais bem trajados e mais belos que tivemos ocasião de observar através de materializações durante a vigília e também no mundo invisível, por ocasião do desdobramento do corpo astral, foram os que passamos a citar. E agora ela vai dizer quais foram, viu? A entidade que se denomina Charles, martirizado por amor ao Evangelho no século XVI na França, durante a célebre matança de São Bartolomeu,
comumente se deixa ver em trajes de iniciado hindu, tendo se mostrado uma única vez em trajes de príncipe indiano, visto que no século XVII foi soberano na Índia. Vamos abrir parêntese. Charles, que era o espírito guia da Dona Ivone, era um dos, no caso, né? E o Charles, nessa época da matança de São Bartolomeu, vocês lembram desse dia? Era o dia de São Bartolomeu e Caterina de Médici mandou matar todos os protestantes da França, querendo conquistar mais do que nunca os olhos do Papa pela França, que a França fosse a menina dos olhos do Papa. E aí ela faz um ato de loucura. Na verdade, Charles era um protestante nessa época, no século XVI. Se vocês leem o livro da Dona Ivone, incrivelmente, gente, quando a gente fala protestante, nós associamos os protestantes àqueles que nós conhecemos hoje, não é? Principalmente com a referência de protestantismo no Brasil. Calvinismo mais do que nunca. Luteranos, eles eram luteranos, calvinistas, por sinal, mas diferente. Se vocês forem ler no livro, vocês vão ficar como eu. Quando você lê, eles faziam tipo evangelho no lar, gente. Vocês diriam que era um evangelho no lar espírita. Incrível. Mas porque eram inicialmente, não era nova a religião, era fresca. Então eles combatiam justamente todas as pompas e ostentações que a Igreja Católica até então tinha para um cristianismo primitivo, porque o cristianismo primitivo era lindíssimo. O cristianismo primitivo era coisa assim linda. Então, eles pregando o evangelho em família, todos sentados. E Charles era o filho mais velho, Felipe II, acho que era Felipe I, que por sinal era Dr. Bezerra de Menezes, tá certo? Dr. Bezerra de Menezes foi pai do Charles no século XVI e Dr. Bezerra de Menezes foi pai da Dona Ivone nessa época. Ela era a filha mais nova dessa família de protestantes. Não vou contar essa história toda, porque senão vocês não vão ler o livro. O intuito do estudo não é esse, vou deixar com vocês com a aguinha na boca. Mas na matança da noite de São Bartolomeu, a menina, que tinha um outro nome e era Dona Ivone, se encontrava na casa da futura cunhada em Paris. Se encontrava na casa da futura cunhada. E aí, a família dela foi toda assassinada enquanto estavam fazendo o evangelho. Morreram mesmo a título de mártires. Dr. Bezerra, o pai dela, Charles, o irmão, o irmão mais velho, a mãe, os sobrinhos, todo mundo morreu. Ela ficou sozinha. E aí cria um mecanismo de revolta muito grande nela, mas aí é cenas do próximo capítulo. Então ela diz que o espírito Charles aparecia para ela como hindu. Por que como hindu? Quem leu Memórias de um Suicida, que foi o primeiro livro romanceado dela, foi Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida relata o centro de acolhimento, não é? O Hospital de Maria de Nazaré. E os espíritos que trabalham nesse hospital, eles se apresentam vestidos de hindus. Tá certo? Eles se apresentam a si mesmos. Vestidos de hindus. E Charles trabalhava como médico nesse Hospital de Maria. Interessante, né? Ele trabalhava lá como médico. Ele, no século XVII, depois de ter sido Charles, olha que coisa curiosa. Bom dia, Dudu. Depois dele ter sido Charles, protestante, olha como vale a experiência para o espírito. Ele nasce como um príncipe hindu, indiano.
Se ele foi um espírito indiano e ele foi um príncipe hindu, o que é que acontece? Ele foi hinduísta. Se ele foi hinduísta, ele já pulou do protestantismo, do cristianismo para hinduísta. Hinduísta reencarnacionista e politeísta. Engraçado, né? Aí o cara vai lá, desencarna de novo, recobra a sua consciência, é cristão de novo. Valeu a experiência, né? Lógico. Que coisa, né, gente? E aí é nesse meio tempo que eles se perdem um pouco, mas aí tudo bem. Essa é a descrição de Charles. Por quê? Porque é interessante que vocês saibam quem é Charles. Quem é esse espírito, né? E ela descreveu que a vestimenta dele era assim, né? Depois ela conta que via Frederico Chopin. Frederico Chopin, o músico lindíssimo, não é? Que já variou a indumentária 4 vezes em suas aparições, deixando-se perceber em 2 delas apuradamente trajado à moda da sua época, reinado de Luís Filipe na França, mas todo envolto num como luar, azul translúcido como neblina. Então, cada espírito tinha sua característica no momento da aparição. Então, trocou de roupa 4 vezes. Aparecia como se fosse um luar, uma neblina em torno dele. Não só isso, quando ele aparecia, ele deixava um cheiro de violetas. Um cheiro de violeta diferente. E era um jeito que ele tinha de saudá-la quando aparecia, ou quando ele estava por perto, ela o reconhecia, porque eram cheiros de violetas colhidas na chuva. Violetas molhadas, olha que coisa. Ah, Juliana, que coisa legal isso, não é? É. E qual é o aprendizado disso? Da maleabilidade dos espíritos com a matéria. Vocês imaginam o espírito materializar um cheiro de flores que ali não estão, molhadas, colhidas na chuva. Vocês estão entendendo? O mecanismo de construção disso aí, não é, dona Ed? De como pode mover energias na espiritualidade? De como é plástica a coisa? Até romântico, né, Cal? Diz que ele era encantador. Victor Hugo, o Monsieur Victor Hugo. Victor Hugo foi amigo também de Kardec, tá, gente? Foi exilado. Foi amigo de Kardec, foi exilado. Já psicografou no movimento espírita tantas vezes, inclusive, se eu não me engano, viu, Maria, me corrija, pela mãe do Alexandre, mas por outras médiuns tão boa como a Dona Ivone, e se eu vou estar viva aqui, daqui uns 10, 15 anos nós vamos estudar esses livros também. Eu tenho um grande interesse de fazer vocês conhecer os médiuns esquecidos do movimento espírita inicial, vamos dizer, tá? Ah, sim, a Diana tá colocando pra gente. Interessante, sonho sempre com um pé de bambuzinho. Você tem alguma ligação com o pé de bambu. Com certeza. Então ela, Victor Hugo, a quem só podemos distinguir o busto, também envolto em neblinas lucilantes, argênteas, com reflexos azuis, pronunciados, sem que pudéssemos destacar o feitio dos trajes. Mais um espírito. Por sinal, ela escreveu um livro pelo Victor Hugo. Quem escreveu foi Charles. Muito interessante o mecanismo da coisa. A história é de Victor Hugo, que era um amigo dele. Mas quem escreveu foi Charles. Porque Victor Hugo não conseguia ter uma afinidade com Dona Ivone. Então ia ser complicado fazer com que ela psicografasse. Vocês acreditam? Aí Victor Hugo diz: olha, Charles, é o seguinte, você tem mais intimidade com a médium, eu dou a história para você e você faz com que ela psicografe.
E aí aconteceu assim. A história do espírito Vitor Hugo, mas foi o espírito que ditou para Dona Ivone, foi o espírito Charles. Isso também acontece na espiritualidade. Isso também acontece, interessante, né? Muito curioso. Tem outros livros assim, viu? Um livrinho muito gostosinho de ler, pequenininho, que é Psicografia do Chico, que se chama Mensagem de um Pequeno Morto. Nós até traduzimos esse livro, estamos fazendo audiobook em italiano. Mensagem do Pequeno Morto. Na verdade, quem conta a história é um menininho de 14 anos. Mas quem ditou o livro para o Chico foi o Neo Lúcio, o espírito Neo Lúcio. Então isso acontece assim muitas vezes em psicografias. É como se você mandasse um recado. E esse livro do Vitor Hugo foi psicografado pela Dona Ivone, mas quem ditou para ela foi o espírito Charles, foi o espírito Charles. E o Vitor Hugo foi amigo de Kardec. Então, antes do exílio, Vitor Hugo conheceu pessoalmente o personagem principal desse livro, é o livro chamado Amor e Ódio. Conheceu pessoalmente esse personagem. Kardec e Vitor Hugo, coisas do codificador que a gente não sabe, né? Kardec e Vitor Hugo tentou a libertação desse homem que foi condenado injustamente, estava na cadeia, nos calabouços da França. Kardec, com Vitor Hugo, tentou salvá-lo, mas não conseguiram. Aí ele vai ser exilado para viver nas Guianas francesas. Aí ele tem contato com o espiritismo mais profundamente, esse rapaz. Depois acaba indo morar no Brasil, tá bom? E conhece Dom Pedro II. Esse é outro livro que eu fico estudsicando vocês, né? Fico cutucando vocês para vocês ficarem curiosos, para poder lerem as obras da Dona Ivone. Tem som, gente? Tem som, porque ficou todo mundo calado de repente. Eu falei, vai que travou. Vai que travou. Então, Vitor Hugo, ela diz assim, que não percebeu ele todas as roupas, né? O traje. Não percebeu todas as roupas, conseguia vê-lo só o tronco e tal. A falange de iniciados hindus, de que somos pupila espiritual, com todos os seus integrantes, esforçando-se por serem contemplados seu uniforme característico, as gemas do anel e o turbante, inclusive, envoltos em neblinas lucilantes com reflexos azuis. A falange são aqueles espíritos que trabalhavam no Hospital de Maria. Ela era pupila dele. Por quê? Porque ela tinha sido suicida e ela foi socorrida na falange de Maria. Então ela conseguia perceber todos os detalhes das roupas deles. Detalhe por detalhe. O Dudu colocou ali para nós. Victor Marie Hugo. Ai, que lindo. Foi um novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos francês, de grande atuação política em seu país. Grande Vitor Hugo. Mas aqui, Lázaro Zamenhof. Quem sabe quem é Lázaro Zamenhof? Não bota no Google, porque senão não tem graça, viu, Dudu? É o criador do Esperanto. A Dona Ivone também era esperantista. Muito bem. O criador do Esperanto. Beijo, Isa, bem-vinda. O criador do Esperanto aparecia para ela. Ela era esperantista, estudava Esperanto e não estudou como ela queria. Ela queria estudar muito mais. Hoje em dia nós temos esse programinha que a gente baixa, bota no computador e dá para estudar. Antes não, né? Foi através do Esperanto, gente,
que ela reencontrou aquele amor dela que tinha nascido na Polônia. Vocês lembram dessa história? Foi através do Esperanto. Ela percebia ele vaporoso, mas muito humanizado em seu terno do século XX, circundado de um halo comum formado de ondas concêntricas que indicaria o elevado trabalho intelectual, detalhe também observado em Victor Hugo, e esbatida a sua configuração perispiritual por um jato de luz radiosa, verde claro, igualmente de forma concêntrica. E, finalmente, um vulto muito nobre observado no ano de 1930. Não vou falar dele agora, não. Vou falar do espírito do criador do Esperanto, o Lázaro, que ela percebia, isso é um detalhe interessante, um formado de um halo assim atrás dele, vamos dizer, na cabeça, não é? Um halo de luz formado de ondas, olha só, concêntricas do centro, ó, aumentando, né? Que indicaria o elevado trabalho intelectual. Olha que coisa curiosa. E ela percebeu o mesmo no Victor Hugo. Vocês sabem que a intelectualidade também faz parte da evolução. Isso é interessante a gente frisar, porque a gente pensa, trabalho moral, principalmente o trabalho moral, mas a intelectualidade faz parte da evolução do espírito. O espírito alcança a perfeição desenvolvendo os dois, o intelecto e o moral. Ele não pode ser só moralizado sem intelectualidade, até porque sem intelectualidade ele não tem noção de compreensão da moralidade. Ele não tem como compreender a moralidade. Então ele precisa da intelectualidade. Se não fosse a intelectualidade, vocês não estariam aqui agora buscando estudar. Com certeza, Freestone, exatamente. O codificador frisa exatamente isso. Então, é a intelectualidade que faz com que vocês estejam aqui estudando. Curiosamente falando, mas é. Então, não é só a busca da moralidade. Através da intelectualidade, a gente já entende o que é moralidade e quer aquilo ali. Muitas vezes a gente busca a moralidade por conveniência. Ou seja, eu sei que eu vou ser feliz sendo bom. Então, eu quero ser bom. Aí a gente tenta ser bom pelo interesse de aprender a ser bom, mais do que o sentir ser bom. Vocês entendem? Mas não é nulo, não é anulado isso. É também importante. Então, olha só, as características dos espíritos evoluídos, mas com a indicação da intelectualidade. Eu não estou com meu livro dos espíritos aqui, mas lá acho que é da pergunta 100 em diante, que é sobre a classificação dos espíritos, se eu não me engano, a 113. Mas basta vocês abrirem a para olhar, vocês vão ver que os espíritos de segunda ordem, e aí vem, né, a divisão entre o terceiro e segunda, que não tem um limite precisamente, lógico, e aí vai subindo os espíritos de sabedoria e os espíritos que têm intelectualidade, né? Aí você vai ver lá a descrição, espíritos que são mais intelectuais, desenvolveram mais a intelectualidade. Então, ela vai descrevendo para vocês os trajes. Por quê? Porque o intuito desse capítulo é esse: falar da composição das roupas e como elas são feitas. Mais adiante, ela diz ter percebido esse espírito, um vulto muito nobre, observado no ano de 1930. É a 110, Diana? Obrigada. Então é a 110, gente. Aí, ó. Diana procurou. 110, para ficar aqui gravadinho, é no Livro dos Espíritos, a pergunta 110, tá certo? Assinalou nossa amiga Diana. No ano de 1930, cuja identidade ignoramos, mas a quem denominamos anjo guerreiro, pelas particularidades do quadro em que se deixou contemplar. Ora, o espírito se deixou contemplar. Não é? Então, o espírito não só muitas vezes faz vê-lo ele,
pessoalmente, com suas roupas e seus detalhes. Mas os espíritos também apresentam quadros ao redor dele. Isso pode ser coisa boa como coisa ruim também, tá? Então você pode presenciar um espírito e vê-lo numa situação de sofrimento, numa situação feia. Como você pode ver um espírito que vai se apresentar e vai ter uns detalhes de um ambiente que ele se apresenta. Então ela diz, como se deixou contemplar. Acreditamos, porém, tratar-se de algum integrante da Legião Protetora do Brasil ou do movimento espírita no Brasil. O certo era que trajava uma túnica grega, curta, atada por um cinto dourado. Olha que lindo! Um diadema discreto, um simples friso de ouro à cabeça e guiando uma biga romana, como que construída de alabastro. Com a destra, empunhava as rédeas, sem que, todavia, aparecessem os cavalos. E com a sinistra, uma flâmula de grandes dimensões, flâmula é bandeira. Uma bandeira de grandes dimensões, alvinitente, onde se lia, salve, Brasil imortal. Olha que lindo, ela presenciou um espírito maravilhoso com todos esses detalhes. Estampava-se visivelmente, me emociona essa coisa, pra dizer a verdade, falar do meu país me dá uma palpitação, mas essa me dá uma palpitação, ouvir falar do Brasil assim, me dá uma palpitação assim, uma emoção muito grande, sabe? Eu tenho um amor transbordante pelo meu país e pela importância desse país. Ok. É muito bonito ela descrever, né? Um espírito desse, com essa descrição e essa bandeira. Olha que coisa linda, né? Essa bandeira levantada, escrito Salve Brasil Imortal. Olha que coisa linda. Estampava-se visivelmente nessa entidade, assim materializada, o tipo oriental, o árabe, evocando também o tipo brasileiro muito conhecido no estado de Goiás. Era jovem, belo e sorridente. E um luzeiro cor-de-rosa envolvia-o. Olha quantos detalhes ela tem para contar do espírito. Espraiando-se em torno e se estendendo longamente sobre uma multidão que cantava hosanas e empunhava pequenas flâmulas. Multidão que seguia em cortejo atrás da biga. Não nos estenderemos em particularidades quanto a essa visão, por não julgá-la interessante para estas páginas. No entanto, jamais fomos informada da identidade de tão formoso espírito. Acrescentaremos apenas que sua aparição assinalou a etapa definitiva em nossa vida e em nossos labores espíritas. Em 1930, a gente queria saber mais, né? Mas ela disse que não fala nesse capítulo por não interessar o assunto. Mas assinalava um período da sua vida nos labores espíritas. Foi em 1930. Ela já estava com o livro Memórias do Suicida psicografado. O livro de Memórias do Suicida sai em 1953 ou 56, eu não me lembro. Eu sei que ficou 30 anos. E ela tinha uma outra fase de trabalho. Porque raciocinem comigo, ela nasceu em 1906. Por sinal, 24 de dezembro, gente, na véspera do nascimento do Cristo. Repara. Se tem simbologia o nascimento desse, né? Em 1906, ela nasce. Em 1930, ela tem uma visão dessa, ela tinha 24 anos. E ela diz que señala um período da sua vida diferente nos labores espíritas. A importância disso, né? E eu queria dar uma pausa aqui. Depois a gente continua na semana que vem. Não é porque eu acabei não, que eu sei que eu tenho tempo ainda. É porque eu trouxe para vocês um caso da Revista Espírita e eu não queria passar adiante, senão eu acabo não fazendo. Que é um caso de aparição de um espírito vivo
a sua mãe. Então, é uma senhora e tem um filhinho de 12 anos que aparece para ela, mas a criança não estava desencarnada. É interessante. Para concluirmos o nosso estudo de hoje sobre aparições, tá certo? Todo mundo pronto? Eu convido vocês para a leitura junto comigo, prestarem atenção. Se vocês tiverem a Revista Espírita, é de 1869, do mês de março. Todo mundo pronto? Vamos lá. O fato seguinte é relatado por um jornal de medicina de Londres e reproduzido pelo Journal de Howe. Eu não sei pronunciar em francês, então perdoe a minha ignorância. De 22 de dezembro de 1868. Na semana passada, o Sr. Samuel, um dos principais empregados do banco, deixou de comparecer a um sarau para o qual tinha sido convidado com a esposa, porque se achava muito indisposto. Chegou em casa com um febrão violento. Procuraram um médico, mas este tinha sido chamado a uma cidade próxima e só voltaria tarde da noite. A senhora Samuel decidiu esperar o médico à cabeceira do marido. Embora vitimado por uma febre ardente, o doente dormia tranquilamente. Um pouco tranquilizada e vendo que seu marido não sofria, a senhora Samuel não lutou contra o sono e, por sua vez, adormeceu. Prestem atenção que ela dorme. Pelas 3 horas, ouviu tocar a campainha da porta principal. 3 horas da manhã, tá? Deixou a poltrona precipitadamente, tomou um castiçal, porque eles tinham um castiçal de luz, né? E desceu ao salão. Lá esperava ver entrar um médico. A porta do salão abriu-se, mas, em vez do doutor, ela viu entrar seu filho Eduardo, um rapaz de 12 anos que estudava num colégio perto de Windsor. Estava muito pálido e tinha a cabeça envolta em larga faixa branca. Esperavas o médico para papai, não? Perguntou ele, abraçando a mãe. Mas papai está melhor, não é nada mesmo. Amanhã se levantará. Sou eu que preciso de um bom médico. Trata de chamá-lo imediatamente, porque o do colégio não entende muito da coisa. Tomada de medo, a senhora Samuel teve força para tocar a sineta. Chegou à camareira. Encontrou a patroa no meio do salão imóvel com o castiçal na mão. O ruído de sua voz despertou a senhora Samuel. Ela tinha sido joguete de uma visão, de um sonho, chamemos como quisermos. Lembrava-se de tudo e repetiu à camareira que tinha julgado ouvir. Depois exclamou chorando: deve ter acontecido uma desgraça, meu filho. Ora, 2 situações de vocês observarem. Ela estava dormindo. Estando dormindo, o seu sentido entrou em torpor. Quando nós voltamos para o corpo, isso porque vai responder muita dúvida, tem muita dúvida de vocês comigo, que às vezes me fazem perguntas sobre isso. Quando a gente volta para o corpo, a gente está em torpor ainda. Então, nós não estamos assumindo totalmente as nossas funções psicomotórias, certo? Então, nós estamos em desdobramento. Nós estamos ainda assim, meio fora do corpo ainda, apesar de já ter levantado e tal. Não sei se isso acontece com vocês. Então, acontece de ter visões nesses momentos, tá certo? De se ver espírito e tudo, e a pessoa dizer assim, com convicção, mas eu era acordada, eu não estava dormindo. Estou tratando com uma senhora italiana disso aí. Ela diz, mas eu estou acordada, eu não estou dormindo, eu tenho certeza. E está de junto da minha cama. Então, não é que ela estava dormindo e sonhou, ela está acordada mesmo, tá certo? Só que ela está em desdobramento mesmo acordada. Por quê? Porque as percepções motórias dela não estão 100% encaixadas com o corpo material. Isso é uma analogia, a questão de encaixado, né, gente? Para ficar assim mais compreensível. Bom dia, Lucastro. Chegou o médico tão esperado. Examinou o Sr. Samuel, a febre quase tinha desaparecido, garantiu que não passava de uma febre nervosa, que seguiu seu curso e acabava em algumas horas. Depois destas palavras tranquilizadoras, a mãe narrou ao médico o que lhe havia acontecido 1 hora antes. O profissional, por incredulidade ou talvez por vontade de repousar,
aconselhou a senhora Samuel a não dar importância a esses fantasmas. Contudo, teve que ceder às rogativas, às angústias da mãe e acompanhá-la ao Windsor. A romper do sol, chegaram ao colégio. A senhora Samuel pediu notícias de seu filho. Responderam que estava na enfermaria desde a véspera. O coração da pobre mãe apertou-se e o doutor ficou pensativo. Em suma, visitaram o menino. Este havia sofrido um grande ferimento na fronte, brincando no jardim. Tinha-lhe prestado os primeiros socorros e, embora mal feito curativo, a ferida nada tinha de perigosa. Agora, a ferida não tinha nada de perigoso, mas o menino ficou impressionado. Pensou na mãe e o pensamento dele se deslocou até a mãe em espírito. Ele dormiu com o pensamento na mãe, acordando como espírito, não é? Ele foi ao encontro da mãe, ele estava mais lúcido e ele expôs para a mãe o socorro da mãe, né? A jovialidade ali levando àquela situação. Eis o fato com todos os seus detalhes. Nós o obtivemos de pessoas dignas de fé. Dupla vista ou sonho deve sempre ser considerado como um fato ordinário. O menino viu o curativo e ficou inseguro. Bom dia, Larissa, bem-vinda. O menino ficou meio assim, né? Foi pedir ajuda à mãe. Oi, prima. Como se vê, a ideia da dupla vista ganha terreno. Ela se acredita fora do espiritismo como a pluralidade das existências, o perispírito, etc. Tanto é verdade que o espiritismo chega por 1000 caminhos e se implanta sob todas as formas pelos próprios cuidados dos que não o querem. Então, quando se diz que o espiritismo é o futuro das religiões, não quer dizer que as religiões, todo mundo vai se converter no espiritismo, mas as ideias vão se introduzindo porque não tem para onde fugir. Hoje os psicólogos vão ter que, devagarzinho, abrir mão a esse entendimento, porque se você não entende de perispírito e de reencarnação, a sua diagnose fica esquisita. Eu confio pouco nesses profissionais que não entendam desse tipo de assunto. Preferivelmente que sigam o pensamento de Jung, ao menos isso. Né? Para poder ter uma visão mais espiritualista da questão. Isso aqui foi a notícia dada pelo jornal, viu? Porque Kardec transcreveu na Revista Espírita. Então ele começa conversando. Eu vou pular aqui o que ele disse e vou mais para aqui para frente. Alguém que não conhece o espiritismo, senão muito superficialmente, mas admite perfeitamente a possibilidade de certas manifestações, perguntava como é que o filho que estava em seu leito, e aqui tem a ver com o nosso capítulo, pudera apresentar-se à mãe com suas roupas. Concebo, dizia ele, a aparição pelo fato do desprendimento da alma, ok, mas não compreenderia que objetos puramente materiais, como roupas, tenham a propriedade de transportar para longe uma parte quintessenciada da sua substância, o que suporia uma vontade. Então o menino, ele estaria de pijama, deitado no quarto. Então o espírito, ele se desprende do corpo, ele se apresentaria de pijama. Mas o menino se apresenta com suas roupas. O menino teve o pensamento de transformar o pijama em roupa. E aí que Kardec entra na questão do nosso capítulo, como os espíritos se trajam. Ora, se o menino estava deitado, estava dormindo, ele estava de pijama, como é que ele apareceu de roupa? Com as roupas suas. Respondemos-lhes que as roupas, tanto quanto o corpo material do jovem, ficaram em seu lugar. Após breve explicação sobre o fenômeno das criações fluídicas, acrescentamos: o espírito do jovem apresentou-se na casa da sua mãe com seu corpo fluídico ou perispiritual, sem ter tido o desígnio premeditado de vestir-se com suas roupas, sem ter feito este raciocínio. Minhas roupas de pano ali estão, não posso vesti-las. É preciso, pois, que eu fabrique roupas fluídicas que terão a sua aparência. Bastou-lhes pensar em sua roupa habitual, na qual teria usado nas circunstâncias ordinárias, para que esse pensamento desse ao seu perispírito as aparências dessa mesma roupa.
Pela mesma razão, teria podido apresentar-se com roupa de dormir, se tal tivesse sido o seu pensamento. Eu concluo o estudo por aqui, porque a nossa intenção do estudo desse capítulo é o seguinte: se o menino tivesse com o pensamento, ele espírito, de estar de pijama, ele seria apresentar de pijama. Como ele tem o costume de fazer uma visita, você não vai de pijama. Eu não posso ir de pijama na casa da Maria. Então eu durmo de pijama. Mas se Maria, isso é provável, né? Eu posso até parece que eu posso aparecer de pijama. Mas se eu for visitar a Maria, ou se eu for visitar a Larissa, por exemplo, ela não vai me ver naquele horário de desdobramento de pijama. É muito provável que eu esteja vestida, por causa que o meu pensamento transforma aquilo ali. Se você aparecesse de pijama na casa da Maria, ela ia botar para correr pensando que você era uma perturbação. Que de sã consciência se apresentar de pijama, ela dizer, não é o Dudu, é um espírito malfazejo. Desculpa. De William Shakespeare, suas obras sempre se defendem os mediúnicos, como o caso de Hamlet. Sim. Que ele se apresenta o espírito do rei da Dinamarca para seu filho Hamlet. O cinema fez bons filmes sobre isso. Muito bons filmes. Demais, né? Tem muito filme bom para isso. Então, gente, concluo o estudo dessa semana, né? O de hoje. Semana que vem a gente volta lá no nosso livro, no Devação do Invisível. Que dessa vez eu fechei a página sem marcar. Não tenho dificuldade, não. E convido vocês para... Ô, dona Ed, na semana que vem, vou até marcar a data, viu? Pode botar o link sim. Se não conseguir colar, passa para alguém que tem arroba que eles colocam. Tá certo? Mas o que é a vida se não é um sorriso, né? Ai, vamos lá. Olha, concluí o estudo com uma oração, né? Com a prece que possa nos elevar. Então eu convido vocês para levar o pensamento conosco, para estarmos em comunhão de pensamento, agradecendo a Deus, primeiro de tudo, todas as manhãs. Agradecemos a Deus por esse momento de aprendizado, pela vida. Que maravilha, nós abrimos mais um dia os olhos para a carne. Que não significa que estar na carne é uma maravilha, mas que nós vamos ter mais tempo, mais um dia para fazer o melhor de nós. Que grande oportunidade o dia de hoje. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a Jesus por todo o seu trabalho e dedicação, quando Ele esteve aqui conosco na terra e a sua presença contínua na nossa vida e nos nossos corações. Às vezes, quando oro também, assim, na minha solidão, ou com os meus filhos, eu costumo dizer assim, Senhor, ajuda-nos a imitar teus passos. Às vezes, capengas como somos, tropeçando, caindo, mas com a vontade, eu sei que nós temos vontade de imitá-lo. É que nos falta muitas vezes a força de vencer a nós mesmos, porque a mudança habita em nós. Às vezes, quando nós pedimos de nos livrar de espíritos obsessores ou de perturbações espirituais, nós esquecemos de assinalar Jesus, que o problema está em nós, que nós somos antenas parabólicas para o mal, que nós possamos, nessa força do pensamento, na força das energias, mudar o foco da nossa vida e nos transformarmos hoje naquela felicidade relativa ao dia a dia, mesmo com as tribulações, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas difíceis, econômicos que sejam, mas que aquela pequena felicidade, aquela de viver e aquela de servir a tua palavra, o teu objetivo, esteja dentro de nós. Que maravilha! Que Deus nos abençoe. Muito obrigada aos espíritos da Casa Espírita Maria de Nazaré, que nos ilumine e que hoje seja mais um dia de trabalho, mais um dia de oportunidade para o bem. Graças a Deus, que assim seja.
Que nós possamos envolver, sim, com as nossas vibrações, o Senhor Joaquim de Camargo, viu, Senhor? Aí o nosso pensamento carinhoso para ele. Que assim seja, graças a Deus.